É impressionante a quantidade de pessoas que estavam com o seu intercâmbio marcado, curso pago, tudo certinho, passagens compradas, mala pronta, pediram demissão do emprego e aí veio essa pandemia. E aí eu vejo a preocupação das pessoas, primeiro porque ficaram travadas por conta dos aeroportos todos fechados, aí os aeroportos abriram, as ondas de contaminação subiram nos países que essas pessoas iriam embarcar e estão se sentindo inseguras enquanto as coisas não estejam melhores no país onde elas vão estudar para que elas possam embarcar, não é? E junto com isso a pessoa, óbvio, vai gastando tudo aquilo que ela tinha economizado para poder fazer o intercâmbio, né? E eu quero com esse vídeo tentar buscar uma solução para essas pessoas. E aí eu pensei muito na minha experiência que eu tive antes de fazer o meu intercâmbio, algo que funcionou muito para mim e me ajudou muito quando eu cheguei na Irlanda, não é? Normalmente eu atendo 3 perfis de pessoas que querem fazer intercâmbio. Tem aqueles que já são profissionais, que são pessoas graduadas em alguma área, já com experiência na própria área, querem fazer um intercâmbio como um meio de porta de entrada para de repente conseguir uma experiência profissional no exterior, mas usar o intercâmbio, né, para ter aquela alavancada no idioma antes de passar por entrevistas em empregos de áreas mais específicas que precisa da comunicação. Tem um segundo perfil também, que é o perfil do que eu chamo de mochileiro roots, né? Que são aquelas pessoas que querem fazer um intercâmbio para curtir mesmo, para ter experiência, conhecer pessoas, viajar outros países, trabalhar com o que aparecer, juntar uma grana e voltar para o Brasil. E aí tem o terceiro perfil, que é o perfil mais comum, que eu diria que são sonhadores. Pessoas assim como eu, quando fui intercambista, que tinha vontade de usar o intercâmbio como porta de entrada para um país no exterior, para tentar uma vida no exterior, né? Aprender o inglês, juntar uma grana, se especializar na própria área, de repente tentar alguma coisa diferente, algum emprego que pudesse me dar uma residência naquele país. E tem uma coisa que todas essas pessoas têm em comum, é a pedrinha no sapato quando a gente vai pegar o primeiro emprego nas áreas de mais acessibilidade no exterior para estudantes, que é a falta de experiência em empregos de hospitality. E nesse vídeo eu quero dar algumas dicas a como você pode fazer para superar esse obstáculo e de repente ajudar enquanto ainda você estiver aí no Brasil, guardando dinheiro para poder viajar mesmo em meio a essa pandemia. Primeiramente quero começar agradecendo ao pessoal que está chegando, aos novos inscritos. Tivemos aí uns 700 inscritos nas últimas semanas. Sejam muito bem-vindos. Aqui nós temos muito mais vídeos falando sobre emprego no exterior. Deixo até um convite aqui no card para vocês assistirem um vídeo de 2014, contando um pouco da minha experiência como intercambista, como foi para arrumar o meu primeiro emprego aqui. Vocês vão me ver ali muito mais novinho, né? Uns 20 quilos a menos e uns 15 anos a menos também. Lembrando que nós temos aqui um Instagram onde vocês podem entrar em contato comigo pra gente conversar, bater um papo, tá? Eu respondo todo mundo lá, às vezes não no mesmo dia por conta da correria, mas sempre respondo, tá bem, pessoal? Então vamos lá. Eu quero começar esse vídeo contando um pouco das experiências que eu tive profissionais no Brasil antes de vir para a Irlanda, tá? Para quem não sabe, eu moro na Irlanda desde 2013 e antes disso eu fiz várias coisas, então senta aí que lá vem a história. Para começar, eu comecei novo, tá? Comecei a trabalhar com 12 ou 13 anos de idade mais ou menos com o meu tio. Meu tio é paisagista, então fazia jardins com ele. Claro que eu não fazia os trabalhos mais pesados, né? Mas eu ajudava ele todos os dias, meio período, ia para a escola outro meio período. E ele me pagava uns R$5 por período na época. Eu lembro que era um dinheirão, isso em 95, 94, 95 mais ou menos. E aí com 14 anos eu entrei pro meu primeiro time de vôlei, eu comecei a jogar vôlei muito cedo e isso durou aí pelo menos 17 anos como atleta profissional ou amador, mas pelo menos a gente era daqueles atletas que treinavam 2 vezes por dia, competiam no final de semana, então joguei em várias cidades, tive essas oportunidades de conhecer muitos lugares no interior de São Paulo, principalmente por conta do voleibol. Dos 14 aos 15 anos eu tive a minha primeira bolsa como atleta, então eu estudava numa escola muito
muito boa em São Paulo e já morava em casa de atleta, ou seja, nessa época eu já sabia fazer faxina. Então, vão contando aí as experiências. Então, já sabia fazer faxina com 14 anos. Com 16 e 17 anos, eu fazia bicos de barman em alguns bares na minha cidade, no interior de São Paulo, junto com os amigos. Eu achava super legal. Naquela época, embora as restrições fossem bem menores, né, você já podia, com 16, 17 anos, trabalhar informalmente, né? Você não podia entrar na balada, porque você não poderia beber, né, consumir bebida alcoólica com menos de 18 anos, mas com 16, 17 anos a gente conseguia trabalhar no bar. Dos 18 aos 19, eu trabalhei como vendedor em uma loja de artigos esportivos em um shopping da minha cidade também. Depois eu entrei na faculdade e dos 19 anos aos 24 anos, uma coisa que ninguém sabe, hein? Eu fui professor de educação física, né? Eu trabalhei em algumas academias, trabalhava como personal, dava aula de musculação, dava aula de spinning, RPM, né? Que era uma categoria da Body Systems, uma empresa de ginásticas que tinha na época. Também dei aula de ginástica para crianças e terceira idade. Foi uma oportunidade que eu tive que trabalhar com comunidades em Piracicaba, né? Em eventos sociais também. Mas o que mais me rendeu, assim, financeiramente foi trabalho com vendas, né? Depois eu comecei a trabalhar como representante de operadoras de celular, vendendo planos para empresa, e depois planos de internet, aí depois montei a minha representação também da marca na época, né? E uma coisa que também bem curiosa é que desde os meus 16 anos eu sempre fui muito envolvido com música, não é? Meu pai trabalhou em rádio, TV, eu aprendi a tocar violão desde pequenininho, com 16 anos eu já tocava em barzinho, MPB, né? Aos finais de semana, às vezes durante a semana, e fazia um extrinha. E tive banda, então assim, já cheguei a rodar muito o Brasil com banda, tocando em Sesc e tudo, e também, paralelamente a isso, eu consegui administrar uma atividade como DJ. Eu tinha uns equipamentos de som, tinha lá os toca-discos, né? Então, vira e mexe eu fazia eventos, assim, aniversário, casamento, alugava os equipamentos, etc, né? E junto com isso, né, durante todos esses anos, eu administrava a carreira como atleta, né? Eu jogava, então treinava 2 vezes por dia, competia aos finais de semana, assim, era uma vida bem agitada, bem cheia, né? E por conta da vida de atleta, normalmente eu acabava morando períodos em várias cidades, né? Então, desde moleque, aprendia fazer faxina, cuidar da casa, lavar a louça, fazer comida, essas coisas todas também conta muito ponto. Por que eu falo isso? Porque a gente recebe muitos estudantes que acabaram de sair da casa dos pais e nunca fizeram um ovo ou pelo menos lavaram a própria louça, né? Então é importante você ter consciência que a maioria dos empregos que os estudantes conseguem são os empregos que têm maior número de rotatividade, são maior número de vagas disponíveis, porque ninguém quer ficar muito tempo lavando louça, né? Empregos para os meninos, lavar louça, né? Como kitchen porter, em alguns países chamam dishwasher, é o cara que lava a louça, auxilia os chefes, quando termina o expediente dá aquela geralzona limpeza no restaurante, segurador de placa de anúncio, né, nas avenidas. Que mais? Para as meninas, o mais acessível, né, que gira mais rápido, que seria o housekeeper, né, cuidar de quartos de hotel, que a gente chama de camareira no Brasil, ou babysitter, babá, au pair. Também são empregos em áreas assim que a gente sabe que, embora as pessoas pensam que sabem fazer, não é tão simples assim, né? E isso foi uma coisa que eu consegui, felizmente, me antecipar antes de chegar no meu intercâmbio. Ou seja, eu já sabia o que esperava por mim, então eu me preparei para isso. E como que eu fiz isso? Na época, não tinha YouTube, assim, não tinha pessoas dando dicas como a gente dá hoje no YouTube sobre intercâmbio, né? E aí eu conversava com os meus amigos que eu sabia que tinham feito intercâmbio em algum lugar em alguma vez e como que foi a experiência deles. E eles falavam, cara, se prepara aí para amassar massa de pizza, para lavar louça, etc. Porque vai precisar e lá tem bastante emprego nessa área, né? Nessas áreas. E aí foi o que eu fiz. Na época eu estava com a minha representação, né, de internet. Eu vendi minha parte pro meu sócio para poder ter o dinheiro para poder embarcar para o intercâmbio. E aí eu só fiquei com trabalho como DJ e só, na verdade. E aí o que eu fiz? E aí, nessa época, eu tocava no restaurante de um amigo toda quinta-feira. E perguntei para ele se ele estava precisando de cozinheiro. Ele falou que não. Aí eu
insisti, falei, pô, cara, mas eu vou estudar fora, tal, tô querendo ter uma experiência na cozinha. E aí, beleza, ele me deu essa oportunidade, então trabalhava aí praticamente todos os dias na cozinha com a chefe Johanna, que me ensinou muito sobre faca, manuseios, né, habilidades com alimentos. Também me deu muito conhecimento em gastronomia. Então foi uma experiência aí de uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, que me preparou para conseguir depois o que seria mais tarde o meu primeiro job na Irlanda. E aí, claro, eu ajudava ali também a fazer a limpeza, lavar a louça, essas coisas todas. E também tive a experiência como garçom no mesmo restaurante, mesmo sabendo que garçom talvez seria mais difícil por conta do idioma. Eu não tinha nada de inglês, não entendia nada que as pessoas falam. Eu achava que sabia um pouquinho, mas não sabia nada. Aí eu consegui vários jobs na Irlanda, tá? Só que foram jobs temporários, né? Quando eu morava em Dublin. Lá rolava umas sacanagens assim na época, mas quando eu mudei para Galway, eu fui entregar em currículo e no meu primeiro dia eu consegui um trabalho num restaurante. Eu fiquei lá por 1 ano e 6 meses. Durante uns 9 meses, mais ou menos, eu trabalhei como kitchen porter. E uma coisa muito importante de mencionar é que aqui na Irlanda, não só aqui, mas na Austrália, Nova Zelândia, pessoas que eu conheço que trabalham, né, em restaurantes em países que podem trabalhar com visto de estudos de idioma, falam a mesma coisa. Você tem que ser muito rápido. Ou seja, no Brasil eu sabia fazer as coisas. Eu tinha conhecimento, tinha habilidade, mas não tinha essa pegada. Como eu já tinha feito alguns testes em Dublin, quando eu cheguei em Galway, eu pensei, eu só preciso ser rápido. E aí eu trabalhava o mais rápido que eu podia. Fiz uma bagunça na cozinha, era uma cozinha industrial, gente, é muito busy, é muito corrido, tá? Então, se você não tiver um sistema no sentido de saber que horas chegam as coisas, em quanto tempo chegam os pratos, em quanto tempo falta talheres que você precisa ter limpo, você se perde, faz uma bagunça. Então, assim, eu tentava compensar tudo isso na velocidade. Claro que aos poucos eu fui pegando a manha e fui criando um sistema onde eu conseguia ganhar tempo e deixar sobrar tempo, inclusive. Só que não se iludam. Aqui, nunca um chefe, um gerente pode te ver parado sem fazer nada. Então, terminava as coisas, o que eu fazia? Limpava a parede que já estava limpa, enfim, pegava os alimentos, começava a lavar, picar. Claro que eu pedia pros chefes, né, se eu podia fazer isso, e os caras adoravam, né? Era um serviço a menos para eles, porque serviço de chefe na cozinha também é tenso. Eu vou chegar nessa parte. Então, e aí o head chef, que é o gerentão da cozinha, o cabeça, começou a perceber que eu tinha habilidade com faca, que eu era rápido também. E foi aí que ele me deu a oportunidade e me promoveu como auxiliar de cozinha. Então deixei de lavar louça e fui para auxiliar de cozinha. E logo depois ele me promoveu para chefe. Eu já estava lá no meio, já estava na grelha, já estava montando pratos. Era um trabalho legal, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não teria deixado de lavar os pratos. Eu ficava ali só com a louça mesmo, onde eu não tinha responsabilidade e muito menos pressão. E aí um dia eu conto mais um pouco sobre essa experiência e o que vocês podem esperar nessas posições de trabalho no exterior. E depois eu passei para chefe e ali eu fiquei por pelo menos mais uns 8 meses, mais ou menos, trabalhando como chefe. Foi uma experiência boa, consegui fazer dinheiro, consegui realizar várias ambições que a gente tinha, né? De, por exemplo, viajar pela Irlanda, viajar pela Europa. Comprei minha primeira câmera, comecei esse canal no YouTube, enfim, estamos aqui até hoje. Mas onde que eu queria chegar contando um pouco dessa minha experiência, né? Voltando um pouquinho, enquanto eu estava no Brasil, não existia uma pandemia, né? Eu tinha pedido a demissão do emprego e com a consciência já planejando a trabalhar em algum restaurante, né? E aí entra numa questão. Eu sei que tem muita gente que está sem emprego, preparado para embarcar para o intercâmbio e não está se sentindo seguro por conta dessa situação, né? Um monte de coisa. Nos países estão fechados, os restaurantes não estão contratando, então as pessoas estão esperando o momento mais seguro para poder embarcar e com isso estão gastando muito dinheiro. Mas é aí que você pode usar um problema e transformar em solução, né? E aliás, eu fiz um bom dinheiro trabalhando em cozinha no Brasil. Em cozinha e como garçom, principalmente, que ganhava gorjeta, né? Ah, mas vocês podem falar, pô, mas Cauê, a gente tá vivendo uma pandemia que não estão contratando. Cara, será mesmo
Tudo bem, eu não tô aí, eu não consigo dizer isso com toda convicção, mas eu vejo nas redes sociais as baladas bombando, os restaurantes cheios, os cafés cheios, não tô vendo muita preocupação com isolamento, igual pelo menos está acontecendo aqui. Então será mesmo que não existe oportunidades? E eu sei que tem muita gente que faria qualquer coisa aqui no exterior para poder se manter inicialmente, mas que nunca, jamais fariam algum tipo de trabalho desses no Brasil. E eu acho isso um grande erro e já começa errado. Por quê? Porque tem muita gente que chega aqui e demora para conseguir o primeiro job. Por quê? Porque o cara chega no restaurante, vai fazer o teste, o gerente vê que o cara não tem a mínima noção do que ele está fazendo e fala: meu amigo, obrigado, você não fala inglês e não sabe o que está fazendo. Eu preciso de alguém que tenha pelo menos experiência. Então, quando as pessoas me perguntam, pô, será que eu consigo trabalho sem inglês? Cara, eu não tinha inglês nenhum. Eu tentava imaginar que o cara tava me falando alguma coisa lá, me pedindo as coisas. Eu não sabia como falava rodo, não sabia como falava pano, panela, não sabia nada. Só que ele apontava e eu ia na direção e falava, bom, ele deve estar falando para eu limpar aqui, né? Tanto é que meu apelido, e eu conto no vídeo aqui que eu deixei no card, na época era Stevie Wonder. Não sei se vocês sabem, um pianista cego. Por que Stevie Wonder? Porque direto eles me pediam alguma coisa e eu não sabia o que era e fingia que não estava achando. Só que o esforço compensou, né, toda a situação. É claro, não adianta nada você só ser esforçado, você tentar ser rápido, se você não tiver noção do que você está fazendo, tá? Então o pessoal aí que acabou de sair da casa da mãe, nunca lavou uma louça, cara, já começa a ajudar a mãe. Nunca fez uma comida? Fala com os familiares aí, pô, me ensina a fazer um arroz, me ensina a fazer um macarrão, sabe? Como que eu... Enfim, já começa a olhar na internet o nome das coisas e principalmente, cara, se você puder, tenha uma experiência profissional no Brasil. Cara, isso não é vergonha pra ninguém. Tem gente que sustenta a família, né? Trabalhando em profissões que se chama subemprego no Brasil e que aqui as pessoas vivem uma vida muito boa, inclusive, né? Então, é um desafio que eu coloco pra vocês. Eu acho que pra quem tá parado no Brasil, pediu demissão do trabalho, tá gastando dinheiro, cara, se mexe, não fica parado, que quanto mais tempo parado a gente fica, menos a gente aproveita da vida, né? Então tem essa experiência que eu tenho certeza que quando vocês chegarem aqui, tudo vai ser muito mais fácil, tá? Inclusive a procura por emprego. Se vai ser difícil para você conseguir emprego em qualquer área no Brasil, que você fala português e você conhece todo o sistema, tem documento, tem tudo... Aqui, cara, imagina que você vai ter todas essas coisas que são diferentes do Brasil, você ainda vai estar tirando documento, você não fala o idioma, você não conhece o sistema, não conhece a burocracia e ainda não tem experiência naquilo que mais aparece de oportunidade para os intercambistas. Então pense nisso, tá? Quando os alunos chegam aqui, a gente costuma dar um workshop sobre o trabalho no exterior que vai ajudar o aluno a procurar, onde ele procura pelas vagas, como ele se preparar para uma entrevista, como ele se comportar num teste, como construir o seu currículo e também um pouquinho sobre salário, legislações, etc. Mas eu espero que essas dicas, que acho que são o principal, que é a parte da mão na massa mesmo, como pegar no batente, possa ajudá-los a entender um pouco mais do processo e principalmente das dificuldades que as pessoas encontram aqui quando tentam fazer os primeiros testes, né? Então, às vezes você está numa situação, principalmente que a gente está vivendo hoje, que as oportunidades estão mais escassas, você não pode se dar ao luxo de chegar no primeiro teste para aprender quando você for fazer o teste. Talvez aquela ali tenha sido a sua única oportunidade, porque teve muitas pessoas que chegaram agora no meio desse furacão da pandemia, não terminaram nem o curso e tiveram que voltar para o Brasil porque acabou o dinheiro e não conseguiram trabalho. Então, pensem nisso. Lembrando que eu estou oferecendo serviço de mentoria, deixando o link para a minha agenda aqui no primeiro comentário fixado, com um cupom de 50% de desconto para ajudá-los no seu planejamento para embarque com muito mais tranquilidade, muito mais certeza que você está indo para o país certo, para a cidade certa, fazendo o curso certo e bem orientado, tá? Eu tenho pelo menos 6 anos de experiências nessa área, já ajudei mais de 3 mil intercambistas a embarcarem para o exterior e se você precisar de qualquer auxílio, é só entrar em contato. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!